Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Em Foco. Eu sou Francis Lima e hoje eu vou contar para vocês sobre a trajetória de uma professora que enfrentou desafios, superou obstáculos, claro, tudo em busca dos seus sonhos. Você vai conhecer a história de superação da professora Tainara Souza, que está aqui nos estúdios do podcast Em Foco, para mostrar que não iremos falar apenas de uma simples aprovação. Nós iremos conversar com vocês neste episódio sobre coragem, perseverança, força de uma mãe que teve que enfrentar dificuldades, viajar, deixar 2 filhos pequenos, gêmeos, para buscar, os seus sonhos, a aprovação no seu tão sonhado concurso público federal. Tainara, professora Tainara, seja muito bem-vinda ao podcast Em Foco. É um prazer recebê-la. Obrigada, Francis. Gostaria inicialmente de agradecer o convite. É um prazer muito grande estar aqui hoje compartilhando um pouco da minha história e, de certo modo, servindo de inspiração para outras mães, para outros concurseiros que vivem o dia a dia tão árduo de que é, todo esse processo que a gente, enquanto estudante, passa. Tainara, antes da professora, antes dos títulos, da sua aprovação, antes da sua vida acadêmica, conte pra gente um pouco, para quem está nos assistindo, até como uma forma de inspirar as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Conte pra gente um pouco como foi a sua trajetória, a sua infância, até você chegar aonde você chegou hoje. Com certeza. Eu costumo falar, Francis, que tão importante quanto saber onde nós estamos é de onde nós viemos, né? É com muito orgulho que eu trago uma trajetória de ser filha do Cariri, né? Por muitos anos estudei no Colégio Petrônio Portela, fui estudante do antigo Colégio Cariri, hoje o Zé Neto. Um tempo depois estudei no Valdivino Tito e finalizei os meus estudos da educação básica no CEP Cândido Borges, né? Então, assim, eu era o que muitas crianças hoje no Cariri uma criança cheia de sonhos e que desde cedo, motivado pelos meus pais, eu vi a educação como um meio de crescimento e de mudança também de realidade, né? Uma vez que a educação, ela traz consigo essa abertura de caminhos, essas oportunidades a qual eu estou vivendo hoje. Exatamente. E quais, assim, as lembranças da sua infância mais influenciaram a mulher que você é hoje? Eu acho que as lembranças que mais influenciaram era pela manhã cedo, a minha mãe com meu irmão, indo para o Petrônio, né? Que as maiores lembranças que eu tenho enquanto criança, no sentido escolar realmente, era esse percurso que a gente fazia todos os dias do Petrônio até a nossa casa, da nossa casa até o Petrônio. E o quanto a minha mãe sempre ela ia conversando com a gente durante esse momento, vão lá, estudem, que isso aqui é para o futuro de vocês. E eu acredito que hoje a gente é motivo de orgulho para ela e até mesmo, né, para a nossa trajetória enquanto escola, enquanto bairro, porque meu irmão também, graças a Deus, conseguiu percorrer um lindo caminho dentro do mundo acadêmico, hoje pós-doc lá no Espírito Santo, realizando uma pesquisa incrível na praia de Areia Negra, que futuramente vai trazer um retorno muito positivo, né? Então a gente traz consigo essas lembranças da nossa mãe acreditando antes mesmo da gente, enquanto criança, acreditar que isso tudo era possível. Porque eu recordo que naquela época muitas pessoas falavam assim, impossível um aluno do Petrônio Portela conseguir passar no vestibular, chegar até a universidade. E quando meu irmão tornou isso tudo possível, se tornou muito palpável, não somente para mim, mas para outras pessoas também do nosso bairro, que depois conseguiram também alcançar esse logro dentro da universidade pública. Inclusive, a gente também tem o caso de uma aluna também do Petrônio aprovada em medicina. Isso prova que a educação pública, quando a gente tem interesse realmente em levar a coisa a sério, funciona de verdade. Funciona. Não precisa estudar em escola particular, em grandes centros educacionais. Quando a gente quer, consegue em casa. Sim. Mesmo, né, Tainara? Eu acredito que a motivação, né, e o acompanhamento também em casa, eles fazem total diferença. Porque eu lembro, enquanto criança, daquela rotina realmente diária que nós tínhamos com os estudos. A minha mãe ia deixar na escola e ia buscar na escola. Que ela dizia assim, é muito perigoso para estar indo e vindo sozinha, né, 2 crianças pequenas. Chegava, a gente almoçava, dormia um pouco e a tarde inteira era com estudos. E eu sempre me recordo com muito carinho, né, que a gente nunca teve nenhum recurso didático que fosse um recurso didático, nossa, isso aqui vai fazer muita diferença. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade com matemática. E aí a minha mãe, dentro das possibilidades que ela tinha e dentro dos recursos que ela também tinha, ela ensinava a gente a fazer soma, né, adição, subtração, com pedrinhas mesmo
de pissarra Sim. e com palitinhos de fósforo, ia fazendo lá as continhas. E aí a gente mostra também o quanto que esse acompanhamento dos pais, ele é importante, né, para engajar a criança e, de certo modo, para dar para aquela criança a importância e o sentido do estudo também. Tainara, em que momento da sua vida você percebeu que a educação poderia mudar completamente a sua vida? Eu acho que o momento que eu realmente percebi que isso poderia me levar a longos caminhos foi já no ensino médio, né? Eu, enquanto aluno do ensino médio, eu tive a oportunidade de realizar o curso técnico em informática. E aí, naquele momento, eu tinha a intenção de seguir, né, enquanto profissional, na área da computação. Mas logo, um tempo depois, eu vi que disse assim, não, eu não vou apenas querer seguir pelo campo da educação, eu vou querer fazer da pesquisa e da educação uma modificação de caminho. Já foi basicamente ali entre o segundo e o terceiro ano do ensino médio. E tudo isso foi também muito incentivado pelo meu irmão, que nesse momento, em volta de 2012, 2013, ele já estudava em Teresina, já fazia o curso de física lá, e eu comecei a ver sentido em tudo isso, né? Acreditava também que para mim iria dar certo. Tainara, você é mãe de gêmeos, né? A gente sabe que a gente acompanha nas redes sociais, vê que você tem 2 filhos de 4 anos, 5? 5 anos. Desde pequenininhos você tem que conviver com a sua maternidade, tendo que se ausentar, tendo que viajar. Às vezes leva, outras vezes deixa. Como que foi viver a maternidade enquanto você alimentava o seu sonho profissional? Foi muito difícil, Francis. Eu até costumo falar que foi um dos meus maiores desafios ao longo desses 5 últimos anos, né? Porque eu engravidei durante a pandemia, que de certo modo já foi um momento muito delicado, né, para toda a população. E aí eu já carregava desde a gravidez o medo do fato de ser 2 crianças e o medo também da pandemia. E aí, juntamente com tudo isso, eu carregava já esse sonho, estava no doutorado na época, tinha recém-ingressado, fazia as aulas de forma assíncronas, estudando tudo à distância. E aí, tudo isso começou, de certo modo, a ter um peso maior depois que os meninos nasceram. Eu lembro que, em decorrência de alguns problemas no parto, a gente passou 7 dias internados na maternidade. E justo no dia que eu cheguei na maternidade, eu tinha um trabalho para entregar. E aí eu lembro que naquela loucura, né, de acabou de chegar na maternidade, tendo que colocar a criança ali para se adaptar a um novo ambiente, eu estava com eles 2 no quarto, ali na minha frente, com o computador sobre as pernas, fazendo ali, adiantando esse trabalho que eu tinha que entregar até a meia-noite. E foi naquele momento que muita coisa alertou na minha cabeça, né? Eu falei assim, se eu quiser passar por esse processo do doutorado, por muitas vezes eu vou me ver diante dessa situação, de estar com o computador nas pernas e ao mesmo tempo estar dando esse auxílio, esse apoio para os meus filhos que ainda são tão bebês, né? E existe algum episódio, algum momento da sua fase que você nunca esqueceu e que resume bem o tamanho do desafio que você estava vivendo nesse momento? Sim, eu lembro que em dezembro de 2022 faltava cerca de 2 meses para qualificação, né? Que é um exame que a gente do doutorado passa para poder seguir no jogo, né? Para poder conseguir chegar até a defesa final. E eu precisava entregar alguns cálculos estatísticos e eu já tinha feito tudo, já tinha entregue para o meu orientador e na minha cabeça estava tudo ok, estava tudo certo. E aí ele simplesmente me mandou um e-mail falando assim, olha, tá tudo errado. E eu lembro que nesse dia os meninos eles estavam com febre, né, porque eles tinham tomado uma vacina. E eu tinha menos de 24 horas para poder entregar todos esses cálculos novamente para ele, para mim conseguir continuar, né, fazendo o curso e chegar até o processo da defesa. E eu lembro que eu entrei dentro do quarto e eu chorei muito, muito, assim, passei um bom período chorando, pensando assim, Deus, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou cuidar dos meus 2 filhos que estão aqui doentes, ou eu vou realmente me debruçar aqui nessa mesa e fazer todos esses cálculos novamente. E aí, quando a gente retorna, né, do primeiro baque, que é o desespero ali de nada ter dado certo naquele momento, eu liguei para minha mãe, pedi apoio, né, mãe, você pode vir dormir aqui comigo hoje, que os meninos estão doentes, e eu preciso entregar esses cálculos novamente. Aí foi quando ela veio, retornou, falou assim, não, eu vou dormir com você, não se preocupe, vai estudar, vai fazer suas coisas que eu vou cuidando deles. Mas era aquela loucura, né? Era ali, dava de mamar ali,
aí voltava pro computador, aí pegava o outro ali, aí ia pro computador, porque, querendo ou não, criança muito pequena, eles exigem muito a questão do colo, né? E eu, acima de tudo, sempre eles foram a minha prioridade. Eu jamais queria deixar eles desamparados, independente de qualquer trabalho. Mas eu lembro bem dessa data como se fosse hoje, como se tivesse acontecido ontem, né? No meu desespero de ter que fazer tudo isso em menos de 24 horas para entregar com eles nessa situação. E para mim foi algo que me marcou muito durante essa trajetória. Tá certo, mas em algum momento você pensou em desistir, abdicar de tudo por conta deles? O que passou pela sua cabeça nesse momento? Na realidade, é porque chega momentos do processo que tudo começa a pesar muito, né? Esse dia, de forma muito específica, foi um dos dias que pesou muito para mim. Até porque mesmo eu fiz boa parte desse doutorado à distância, né? Eu tive a oportunidade de ver o meu orientador apenas 5 vezes, as vezes que eu fui para Curitiba e algumas outras vezes que a gente se encontrou em congressos nacionais. E é muito difícil você lidar com uma pessoa que, de certo modo, é um superior seu, é uma pessoa que está ali te orientando de forma totalmente virtual, porque você nunca sabe como que aquela pessoa está naquele dia, né? E aí tinha momentos que, mesmo através do e-mail, as palavras, elas doíam muito, porque muitas vezes caíam sobre dias que eu não tinha dormido bem à noite, tinha passado a noite em clara com os meninos, caía sobre dias que, por algum motivo, né, em decorrência do trabalho, até mesmo dos estudos, eu não estava bem, e eu pensei muito em desistir. Inclusive, quando eu fui a primeira vez para Curitiba em 2023, foi um momento assim que foi um divisor de águas, né, na minha vida. Eu nunca tinha ficado longe dos meninos, e eu acreditava que eu não era capaz, né? Eu falava assim, nossa, se eu for passar esses 20 dias longe dos meus filhos, quando eu voltar, eles não me querem mais. Já vão estar ali, não, né? Lembro mais nem quem eu sou. Nem lembro mais quem eu sou. E isso foi, para mim, foi muito... Eu pensei assim, não, eu vou trancar. Eu já estava com 2 anos e meio que estava no programa. Eu falei assim, eu vou trancar e depois eu retorno, né? E continuo. E aí, a todo momento, o meu esposo e a minha mãe, segurados ali na minha mão, falaram assim, não, vá. Porque nunca ninguém sabe como que sua vida vai estar daqui 1 ano, como que sua vida vai estar daqui a 2 anos, se você pretender retornar. Então, é interessante que você continue para não parar, que é justamente para não desestimular, né? E aí mas fui com o coração partido, ligava todos os dias, assim, várias vezes. Mas era todo tempo, ainda lembra da mamãe? Pelo menos tem a possibilidade da tecnologia e as chamadas de vídeo, dúvida, né? Foi uma coisa que diminuiu muito esses 2.000 quilômetros, né, do Piauí até Curitiba, e que aproximou, os dias passaram muito rápido. E quando eu voltei ciente de que eu era capaz de muita coisa. Porque se eu fui capaz de passar 20 dias longe deles dois, né, poderia ir bem mais além por eles também. A pergunta era quem segurou a sua mão, né, de fato, nesse período difícil. Mas como você falou da sua rede de apoio, né, sua mãe esteve sempre com você, seu esposo, todo mundo te apoiou nessa fase difícil, né, Tainara? Com certeza. Eu até falo que sem essa rede de apoio, muito provavelmente teria sido impossível, né? A gente tem que ser humilde o suficiente para reconhecer. Porque sempre a minha mãe esteve ali basicamente no apoio maior, e aí o Lucas também sempre esteve do meu lado, dizendo assim, não vá, não desista, eu te acompanho. Também teve outros familiares que de maneira bem direta sempre estiveram ali me dando a mão, cuidando dos meus filhos também diretamente. Minha prima Emanuela, que é o xodó dos meninos, assim, os meninos te abraçaram aí como xodó, porque por muito tempo ela que realmente ficou ajudando minha mãe a cuidar deles. E eu acredito que esse apoio é muito importante, porque na primeira vez que eu fui para passar 20 dias, né? E aí, a segunda vez que eu fui, eu sabia que eu ia passar 5 meses. E aí, 5 meses é diferente de 20 dias, né? Eu falava assim, não, agora eles têm que ir. E aí, foi muito importante também. O Lucas tem me acompanhado durante esse processo, ficou comigo lá cerca de 2 meses e meio. E aí, quando ele foi retornar, por conta também do trabalho, ele falou assim, Thay, agora você fica e eu vou levando os meninos. A saudade encurtava mais, né? Porque eu já tinha passado 2 meses e meio com eles lá. E aí acabou que deu tudo certo, graças a Deus. Deixa eu dar um recado bem rápido para você que está nos assistindo, né? Lembrando para você que está precisando fazer uma consulta de vista, está sentindo dor de cabeça, já está com óculos precisando renovar a armação, as lentes, não sabe nem por onde começar, a dica que eu dou para você é a Ótica Matos, né? Você vai na Ótica Matos, se está precisando da consulta, as meninas facilitam a sua consulta e, claro, você ainda pode sair com seus óculos em até 40 minutos, né? Tempo recorde em Campo Maior, quem sabe até no Piauí, porque a gente sabe porque para entregar
pegar óculos, é aquela burocracia. E na Ótica Matos não tem isso. Em até 40 minutos, você já pode sair com seus óculos, tá certo? Lembrando que, além de óculos de graus, você encontra também óculos esportivos, temos armações de diversas marcas, você encontra também relógios, óculos de corrida e muito mais. Passa na Ótica Matos, faça o orçamento, faça sua consulta e, claro, os melhores planos de pagamento também para você é na Ótica Matos, que fica localizada na Avenida José Paulino, 699, e também aqui em frente à Clínica Maior Medicina, tá certo? Você pode acompanhar todas as informações, novidades, promoções pelo @Ótica Matos Oficial, né, no Instagram, ou você pode pessoalmente ou entrar em contato pelo 86995400503. Ótica Matos, porque tão importante quanto a sua imagem são os óculos que você usa. E para você que está assistindo o podcast em Foco deste sábado, convido você que acabou de ligar a sua tela, voltar essa linhazinha aqui e assistir a nossa entrevista do início, porque hoje nós estamos contando uma história inspiradora para você que é jovem, estudante, para você que é mãe, tem filhos, acha que a sua vida é tão turbulenta a ponto de abandonar os seus sonhos. Se você assistir o nosso podcast, você pode ter outra visão. Estamos conversando aqui com a jovem professora Tainara Souza, não é? Que mostrou que realização dos sonhos por muitas vezes temos que fazer renúncias, abdicar de muitas coisas quando a gente sonha e busca conquistar os nossos ideais. Ela é uma professora de origem humilde, como ela mesma disse, mas conquistou o sonho da aprovação do concurso no Instituto Federal do Piauí. E se você também deseja, né, ser uma pessoa, garantir o seu sucesso através dos estudos, vem conhecer a nossa, né, a história da professora Tainara e assistir o nosso podcast. Já compartilha esse episódio, deixa o seu comentário, tá certo? E deixa também a sua curtida e vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Tainara, a gente vê nas redes sociais fotos, aquela alegria toda da aprovação, o sucesso, mas ninguém imagina o que acontece nos bastidores, quais são os sacrifícios, as dificuldades enfrentadas. O que você vem na sua cabeça? Quais foram assim, os maiores sacrifícios que você precisou fazer? E também questões financeiras que você enfrentou durante esse processo de estudos. Eu acredito que o maior sacrifício é a questão do tempo, né? Que meus filhos ainda crianças, a questão realmente da infância. Que muitas vezes, domingo, feriado, é bem comum a gente ver os seus pais na pracinha, passeando com seus filhos. E durante esse um ano, eu abdiquei muito disso. Muitas vezes chegava feriado, chegava final de semana, e era o tempo que eu tinha, na realidade, o maior tempo, né, para poder estudar. E aí muitas vezes eu deixava de sair, eles iam com o pai para que eu ficasse até mesmo só, né, em casa, naquela questão do silêncio, para poder estudar. Eu costumo falar, Francis, que eu acho que o maior desafio também, além dessa questão do tempo, é a questão financeira, porque estudar para concurso é muito caro, né? A gente não pode deixar de levar em consideração a isso, porque realmente é muito caro. Você tem que pagar preparatório, você tem que viajar. No meu caso, que tinha essa expectativa de ser professora de uma universidade ou de um instituto, se torna ainda mais caro. Geralmente as inscrições é 300, 350, e aí já eu falo assim, isso aqui já é uma eliminação, porque quem não tem esses 300, 350 para fazer uma inscrição como essa, acaba que muitas vezes deixando até tem um conhecimento, tem todo o perfil, mas não tem muitas vezes recurso financeiro. Aí tem as viagens, né? Ano passado mesmo eu viajei por 4 estados fazendo concurso. Fui para Belém, fui para São Luís, fui para o Ceará. Tudo isso em busca dessa aprovação, né? Então, assim, são pequenos sacrifícios que a gente faz. Muitas vezes deixa de comprar algo para a gente mesmo fazer essas economias, porque também tem a questão, a gente nunca sabe quando o edital ideal ele vai sair. Muitas vezes, como aconteceu ano passado, eu tinha recém voltado de Belém, tinha feito uma prova, e aí na mesma semana saiu um edital para São Luís. Eu disse assim, meu Deus, ainda nem paguei as contas de Belém e já vou ter que gastar novamente para São Luís, né? Mas eu sempre via isso não como um gasto, né? Eu via como um investimento. Sim. Porque eu imaginava assim, não, um dia essa aprovação ela vai chegar e tudo isso vai virar história, né? Tudo isso realmente vai virar um retorno para mim. Mas realmente tem muito essa questão dos gastos, né?
Imagino que esse tenha sido um desafio enorme emocionalmente. Como você, viajando para deixar seus filhos, como você falou, que para concluir o doutorado passou 20 dias distante deles, a saudade foi né, um grande desafio. Como é que você lidou emocionalmente com essa saudade, com essa situação de estar distante deles? Eu sempre pensava assim, né? Hoje, na época, né? Hoje eles têm 2 anos. Se eu lutar por eles hoje, a gente vai conseguir viver muitos anos numa qualidade de vida melhor, né? Então eu sempre colocava esse sacrifício todo pensando realmente no futuro deles, né? Quando eles tiverem 10 anos, quando eles tiverem 12 anos, 6 anos, né? Como é o caso agora, eles vão poder usufruir de todo esse sacrifício e vão ter uma qualidade de vida melhor, oportunidade de estudo melhor, porque a gente sabe que, querendo ou não, quando o pai ou a mãe, eles têm uma oportunidade de crescer profissionalmente, ele não cresce só, os filhos crescem também junto com os pais, tem a oportunidade de ingresso futuramente numa universidade melhor, até talvez em outro estado, que foi algo que não foi possível para mim, porque na época do 3º ano, meu irmão já estudava em Teresina, a minha mãe já tinha um gasto diário dele ir e vir para Teresina, e aí quando eu finalizei o 3º ano, a minha mãe falava assim: olha, eu não tenho condições de vocês dois irem para Teresina todos os dias. Então, o que eu posso oferecer para você é lhe dar a mão para você concluir seus estudos, fazer uma universidade aqui em Campo Maior mesmo. E aí eu falei assim: não, então tá. Aí eu já tinha esse intuito, né, de fazer ciências biológicas na época, era a minha primeira opção de curso, e fui de cabeça realmente, entrei no Heróis do Genipapo, a qual sou muito grata. Lá foi realmente aonde a minha mente abriu, onde eu tive as primeiras oportunidades de pesquisa, de campo também na questão da educação, que foi onde eu tive a oportunidade de ser bolsista do PIBID durante 3 anos, que foi para mim muito importante, porque foi ali onde eu me encontrei enquanto professora. Uhum. Porque apesar de ter todo um currículo, né, baseado na questão da pesquisa, baseado na questão da botânica, eu hoje, enquanto profissional, eu me enxergo como professora. E aí eu encaro, né, vejo esses momentos da UESP, esses momentos enquanto bolsista, muito importante para me encontrar também profissionalmente. Então eu via isso, né, para os meus filhos. Eles vão ter a oportunidade de futuramente, mãe, eu vou fazer vestibular. Então faça, né? Escolha o lugar, escolha o curso que a gente vai ter como dar essas oportunidades deles crescerem também profissionalmente. Então eu sempre visualizava o amanhã, né? Apesar que o hoje também ele é importante, ainda mais naquele momento que eles eram tão pequenos. Tainara, muitas mães, elas vivenciam um sentimento de culpa, muitas vezes por não poderem dar suporte, presença, né, de fato, para os filhos. Você teve em algum momento esse sentimento de culpa? Sim, na realidade até hoje, né? Até hoje eu acho que esse sentimento de culpa, ele é inato realmente de nós enquanto mulheres, porque por mais que estejamos ali presentes diariamente, ajeitando, arrumando, alimentando, sempre quando a gente bota a cabeça no travesseiro no final do dia, a gente faz aquele balanço, né? Nossa, eu poderia ter sido melhor nesse momento. E no meu caso ainda tinha um balanço que pesava, que era a questão realmente da ausência, porque eu trabalhava, né? Trabalho, na realidade, trabalhava nesse último ano, eu coloquei como objetivo aumentar essa carga horária de trabalho justamente para a questão financeira, para poder pagar os concursos. E aí eu já trabalhava a semana inteira, manhã e noite, trabalhava final de semana, e os finais de semana que eu tinha vago, eu estava viajando para poder fazer prova, né? E aí, querendo ou não, isso pesa, né? Porque a gente eu via, às vezes estava viajando, a minha mãe mandava foto dos meninos no aniversário de um familiar, mandava foto deles numa pracinha, e querendo ou não, a gente, enquanto mãe, sente aquele peso: poxa, poderia ser eu estar aqui aproveitando esse momento com meu filho, né? Com os meus filhos. Mas como eu falei para você, eu sempre visualizava, né? O amanhã, o futuro realmente, para dar uma qualidade de vida melhor para eles. Eles representam a sua motivação, mas, na verdade, para você seguir nessa motivação, nessa busca, eles também eram um motivo de preocupação? Sim, sim, porque acaba que muitas vezes eu ficava imaginando, né?
meu Deus, será se esse olhar mais direcionado só para os meus estudos, eu não estou deixando a mercê alguma coisa, né? A infância deles. A infância deles. Muitas vezes, no meu caso, que eu sou muito preocupada com a questão da saúde, né? Meu Deus, será se eu não estou deixando passar alguma coisa que meu filho esteja passando, né? Diga assim, mais relacionado realmente à questão do desenvolvimento. Que eu não estou vendo por conta dessa preocupação, por conta desse foco. Então, assim, por muitas vezes, teve muita preocupação. A questão do desenvolvimento, do início, o início escolar para mim foi muito difícil, porque ao tempo que eu queria estar ali todo o tempo acompanhando todas as atividades, tudo que acontecia na escola, teve um momento que eu vi que não ia ser possível, que eu ia ter que abrir mão, né, de alguma coisa ali para que eu continuasse correndo atrás desse sonho. Depois de tudo isso, o que você aprendeu sobre força, resiliência e sobre superação? Eu aprendi que nós mães temos uma força que nem a gente consegue explicar, né, de onde vem. Porque muitas vezes durante a trajetória a gente se vê diante de situações que a gente fala assim, nossa, eu não vou ser capaz, eu vou parar aqui. Mas aí quando a gente coloca os nossos filhos como prioridade e a gente deita ao final do dia ao lado daquela criança, a gente amanhece o dia com uma força ainda maior. Porque acaba que no final de tudo, nada é por nós, né? No singular. Tudo é por eles e por nós, né? No plural mesmo, no sentido da coisa. Então, eu acredito que no final de tudo, eles, né, foram a minha maior motivação. Eu até costumo brincar que talvez se eu não tivesse sido mãe, no meio dessa loucura toda, ingressando no doutorado, talvez eu não teria alcançado voos tão grandes como eu alcancei. O meu programa, ele era um programa relativamente novo, lá na UFPR. Quando eu ingressei, o doutorado do meu programa, ele foi a primeira turma, a minha turma foi a primeira, e eu fui a primeira mulher a conseguir defender a tese, né? Uhum. E aí eu até lembro de um rapaz que estava na minha banca, que ele falou, né, que se sentia orgulhoso de que aquela primeira defesa estava vindo de uma mulher negra e nordestina, porque de certo modo aqui dali quebrava muitos estereótipos que o pessoal no Sul muitas vezes tem em relação à nossa qualidade de ensino aqui, né? Sim. E aí acaba que eu sempre brincava, mas eu só consegui realmente porque eu tive essa força extra que veio realmente deles. Veio tão forte que veio logo 2, né? Sim. E olhando para trás, existe alguma dificuldade na época que parecia impossível, mas que hoje você agradece por ter enfrentado? Sim. Eu acho que muito essa questão, no meu caso eu passei por muitos problemas metodológicos, né? Realmente de ter que trabalhar com algumas ferramentas que para mim eram impossíveis na época, até porque eu tive que aprender tudo do zero e foi muito bom, né? Eu realmente acreditava 1 ano e meio ali, eu passei 1 ano e meio acreditando que eu não era possível dominar elas, né? E hoje é muito bom olhar para trás e ver que eu consegui e que hoje eu posso até, inclusive, ensinar outras pessoas a crescerem também no uso dessas metodologias. Muito bem, deixa eu dar um recado bem rapidinho, já que estamos falando de aprovação, né, de estudos, que tal matricular seu filho, né, para se preparar bem para o Enem? Preparatório Macfis. Escolha o melhor para o seu futuro e se prepare com o Macfis. Aproveite a promoção de 10% de desconto. Faça a matrícula, né? Sua matrícula, a matrícula do seu filho, enfim, quem está se preparando para concurso, para o Enem, né? A melhor opção aqui em Campo Maior é o Macfis Preparatório. Siga no Instagram, @Macfis22 e saiba mais, tá bom? E sábado também é dia de oferta, é dia de novidade, churrasco. E claro, amanhã tem Jogo do Brasil, amanhã é domingo, então se prepare, né? Já deixa aí a sua despensa, a sua geladeira abastecida para torcermos, porque amanhã vai ser outro cardio, amanhã, né, vai ser outro teste cardíaco, digamos assim. Porque o jogo passado não foi fácil, não. E amanhã vai ser fácil, com fé em Deus. Mas, voltando aqui, prepare o seu churrasco com as melhores carnes, cerveja geladinha, os melhores preços lá do Mix Boi Gordo Atacarejo, tá certo? Lembrando que o Boi Gordo está com ofertas incríveis no setor de açougue e também no setor de bebidas. E ainda também tem uma promoção para você que tem uma chavinha para você ir lá participar da promoção do jogo. Você vai lá, faz suas compras e vai tentar abrir o cadeado lá para você tentar ganhar o seu kit churrasco. Então, mais uma oportunidade para você fazer as suas compras no Mix Boi Gordo, que está localizado lá na Avenida Alto Longar, no bairro de Fátima. Tá certo? Mix, @Mix_Boi Gordo
Atacarejo, para você seguir e não perder uma oferta nas redes sociais, tá bom? Economia de verdade para sua casa é no Mix Boi Gordo. E por aqui a gente segue o nosso podcast. Estamos aqui hoje com a professora Tainara Souza, jovem professora aprovada recentemente no Instituto, primeiro lugar, né, para a cidade de Uruçuí, na disciplina de biologia, não é isso? Ciências biológicas, para a cidade de Uruçuí, Piauí, uma referência aqui para Campo Maior, nossa conterrânea, né, tão dedicada, tão esforçada, batalhadora, mãe de gêmeos, mãe de crianças pequenas, não deixou seus sonhos, não deixou essa oportunidade passar, mesmo enfrentando dificuldades financeiras, enfrentando a maternidade, teve aí, né, de superar vários obstáculos para conseguir, né, realizar os seus sonhos e lograr esta vitória, este êxito, que é uma aprovação em um concurso federal que não é fácil, não é fácil. E você que está assistindo o nosso episódio, compartilhe para grupos de amigos, para os seus grupos de colegas de escola. Você que está nos assistindo, compartilhe nas suas redes sociais, deixa aqui o seu comentário, os seus parabéns e a sua curtida. E claro, todo sábado a gente está aqui no podcast em Foco e conta com a sua audiência e vamos continuar, porque a história da Tainara é inspiradora e é motivacional. Tainara, deixa eu procurar de novo aqui a folha que eu já perdi. Vamos lá. Que conselho você daria para as mães, pais, trabalhadores que acreditam que não dá tempo estudar, que não tem como ser aprovado diante do dia a dia, das dificuldades, da turbulência, da maternidade? Eu acho que a organização, Francis, eu acredito que a organização ela é a chave para tudo. Diante do meu dia a dia, tempo era o que eu quase nunca tinha, né? E aí, quando eu fui fazer as primeiras provas, eu fiz Instituto Federal da Bahia em 2024, 2025 eu fiz Instituto Federal do Pará, Instituto Federal do Maranhão, e a cada prova que eu voltava, eu sentia a necessidade de mais organização, né? A organização do tempo, a organização das disciplinas que eu ia priorizar realmente ali. E aí eu imaginei o seguinte, eu trabalho a manhã inteira, eu já chego 1h da tarde, à noite eu já tenho que retornar e fico até às 10. E quando eu já chego muito cansada. Então, a melhor opção que eu tinha era estudar logo ao amanhecer. Uhum. Eu colocava o celular para alarmar todos os dias, 4h30 da manhã. E aí, já lavava o rosto. Eu já ia dormir com o cronograma todo feito. Eu já sabia quais eram as disciplinas que eu ia estudar ali no amanhecer. E aí, eu já estudava ali de 4h40 até umas 6h da manhã. Tudo que eu tinha que fazer, né? Naquele momento eu respondia banco de questão, fazia bizu com algum texto, algum resumo. E aí dava 6h, eu ia começar a rotina de organização de lancheira, organização do café da manhã, ajeitar os meninos para ir para a escola e eu ia trabalhar. Chegava 1h30, 1h20, descansava, almoçava. E quando dava por volta ali de umas 3h30, eu fazia mais um banco de questão. Geralmente, nesse horário, como eu estava mais cansada, eu me organizava para responder aquilo que eu gostava, né? Uhum. Que, no caso, era o banco de questão de biologia. Porque se eu fosse responder outras disciplinas que, de certo modo, tinham um peso maior para mim, como língua portuguesa, como legislação, eu não ia ter um desempenho bom, né? E aquilo ia me frustrar muito. Ia trabalhar, dava 6h, parava, ia trabalhar. Chegava da faculdade, já chegava realmente muito cansada e ia dormir. E aí, quando dava no outro dia, essa rotina. Aproveitava, como eu disse anteriormente, dos feriados, né? Sempre quando tinha feriado, eu já me organizava com uma maior quantidade de questões para responder, uma maior quantidade de resumos para fazer e rever. E nos domingos, né? Quando eu não ia trabalhar, também eu aproveitava para fazer esse estudo. Era, assim, 24 horas com tablet, né? Mas, assim, o tablet, ele foi muito mais usado do que o celular nesses últimos anos. Então, assim, eu digo a questão mesmo da organização, porque sempre no nosso cotidiano a gente vai ver a rotina, o cansaço como um empecilho, né? Mas se a gente sempre colocar isso como um peso, o tempo vai passar, os editais vão passar, e aí você sempre vai ficar naquela vontade, mas não vai conseguir realizar. Então, eu acredito que a organização é o ponto-chave de tudo. E quando o desânimo batia, o que você fazia para recuperar a motivação? Eu parava. Não tinha como conseguir cansada, né? Desanimada? Eu parava. Teve uma aprovação que, de certo modo, pesou muito para mim, né? Quando eu fui fazer Instituto Federal do Maranhão,
Eu não sabia quantas pessoas estavam concorrendo para a vaga de ciências biológicas. Eu fiquei sabendo no caminho, né? E no caminho eu já me desanimei. Deu vontade de voltar. Deu vontade de voltar, sabe? Porque eu já estava perto de São José do Ribamar. Eu disse assim, meu Deus, não tem como mais. Porque foi no caminho eu descobri que eu estava concorrendo com cerca de 1.600 pessoas. E assim, pessoas do Brasil inteiro, né? Hoje em dia um cargo federal é algo que é desejado, né, para todo mundo. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer lá em São Luís amanhã, né? Para fazer essa prova. Mas eu vou, né? Já estava tudo pago. Fui fazer a prova. Não logrei êxito, porque são provas que também é mata-mata, né? Que a gente brinca na biologia, é mata-mata da biologia. Ou você fecha, ou você não fecha, ou você não fez nada. E aí eu cheguei muito desanimada da viagem, que é longe. Aí tinha o peso das reprovações também. E aí eu parei, né? Eu falei assim, vou dar um descanso aqui pra minha mente aqui de pelo menos uns 10 dias sem nem olhar para esse tablet, sem nem abrir as plataformas. Parei, fiz ali uma sondagem das coisas que eu precisava melhorar. Já nessa época, se eu não me engano, no mês de outubro, novembro, que foi essa prova, já tinha toda essa especulação que o Instituto Federal do Piauí ia lançar edital. Para mim era uma preocupação. Eu confesso para você que de todos os institutos, né, que ofereceram a oportunidade de concurso, o que eu menos visava a aprovação era o Piauí. Porque o Instituto Federal do Piauí ele é conhecido por ter uma das provas mais difíceis no Brasil, porque é banca própria. É os próprios professores que hoje são professores do IFP que elaboram, né? Tanto que existe algumas áreas, matemática, química, física, que quem passou nesse concurso atual foram muito guerreiros, porque eram questões imensas de cálculo, né? Cansativas, muito contextualizada. Na época eu estava estudando para o Instituto Federal do Piauí e Instituto Federal do Ceará. Era a mesma quantidade de vagas. E eu acreditava que eu ia lograr êxito no Ceará, porque eu não imaginava que aqui no Piauí ia dar certo, né? Justamente por conta dessa dificuldade e porque também a gente sempre acredita, né? Existem outras pessoas que estão melhor preparadas do que eu. Mas ainda bem que deu certo. Mas, assim, eu sempre parava. Eu dava um tempo realmente para minha cabeça e aí depois fazia ali um balanço. Eu preciso melhorar nisso. Eu preciso focar mais nisso. E aí quando eu voltava dessa ressaca, né? Que a gente chama de ressaca literária, aí eu voltava mais empolgada realmente para tentar ali dominar esses medos, né? Dominar ainda esses obstáculos que eu tinha. Vamos falar de coisa boa, vamos falar agora da sua aprovação, né? Vamos falar desse momento inesquecível. Como é que foi, Tainara, receber a notícia, ver o seu nome estampado ali como Tainara Souza, aprovada do Instituto Federal? Como foi que você recebeu essa notícia? Meu Deus, foi um mix de sensações, né? Eu tava em casa, era mais ou menos assim, de 5h30 para 6 horas, antes do Jogo do Brasil. Eita! Foi duas grandes conquistas, né? A aprovação e o Brasil ganhando. Assim, eu já tinha, pela contagem dos pontos, né, da prova objetiva, da prova didática e da prova de títulos, eu já tinha uma noção que eu ia ficar bem classificada. Mas até então, eu tinha noção somente da classificação, né? Eu não tinha uma noção que eu ia ficar em primeiro lugar, porque ainda tinha a questão dos recursos e a gente tem que levar em consideração que o pessoal ainda pode ganhar nos recursos. E aí, quando saiu o resultado que eu vi que eu tinha ficado em primeiro lugar, eu fiquei, meu Deus, fiquei feliz, fiquei emocionada, anestesiada, foi um mix de felicidades. Eu estava saindo para ir buscar os meninos no reforço, e aí já faltou, foi o ar, muita vontade de chorar, chorei, pulei, gritei. E, assim, muito bom, uma sensação, assim, maravilhosa e que eu desejo para todo mundo, né? Que luta, né? Que batalha nesse dia a dia das aprovações do concurso ou até mesmo de um vestibular. Eu costumo dizer que foi tão concorrido quanto um vestibular de medicina numa universidade pública. Que passe, né? Por essa emoção toda que eu passei. Inclusive, semana passada, hoje está com uma semana que eu vivi esse momento. Inclusive, pós-aniversário, né? Presente. Pós-aniversário, presentão de aniversário. E assim, os meninos viram essa euforia, essa alegria, eles entendem o que aconteceu, eles fizeram perguntas, mamãe, o que foi, o que houve? Eles entendem, né? Porque
eles não entendem bem o que é de fato um concurso público, né? Mas sempre eu pedia muito a questão da colaboração deles, né? Muitas vezes eles estavam ali querendo brincar, eu estava ali muito focada em um assunto, respondendo alguma questão, e eu falava, ô filho, deixa a mamãe estudar só mais 5 minutinhos, é porque a mamãe um dia vai passar no concurso. E aí eles falavam assim, mamãe, você vai passar? Aí eu falava assim, vou. Aí tem as trocas, né? Ele falou assim, mamãe, se eu deixar você estudar, quando você passar, você me dá um Lego? Dou. Aí eu já tenho essa primeira dívida, né? Ainda nem, não pagou. Ainda nem paguei, ainda não foi nomeada, mas já tenho a primeira dívida aí para pagar quando o primeiro salário sair, que é comprar o Lego, né? Eu até brinco dizendo assim, nossa, quando o dinheiro cair na conta, essa é a primeira coisa que eu vou fazer é ir numa loja de brinquedo mais próxima e comprar esse Lego, porque era uma coisa que eles sempre pediam, né? Mãe, quando você passar, mas eles ficaram muito felizes, muito emocionados também com essa conquista. O que essa conquista representa para a menina humilde que veio lá do Cariri e hoje, além do mestrado, do doutorado, conquistou o primeiro lugar na aprovação no IFP? Para mim representa quebra de círculos, Francis, na realidade, porque na minha família materna, da geração da minha avó, eu fui a primeira mulher a entrar na universidade pública, né? E depois que eu tive essa oportunidade de entrar, de me formar, juntamente comigo já vieram 5 mulheres também nesse percurso, né, acadêmico. E é muito bom, porque as gerações que estão aí crescendo junto comigo, eles vê esses sonhos que muitas vezes são sonhos distantes, né? A gente muitas vezes vê, sim, pessoas conquistando cargos federais, mas quando a gente vai ver toda a trajetória de vida, muitas vezes é filho de um médico, é filho de um juiz, pessoas que, de certo modo, né, têm posses, né? Tem, na realidade, os privilégios do estudo que nem todo mundo tem, no caso eu não tive, né? E aí, pra gente, ter essa conquista foi realmente uma quebra de círculos. O meu pai, a vida inteira, ele foi ajudante de pedreiro, a minha mãe dona de casa, e hoje eles têm 2 filhos doutores, e agora eu, né, concursada federal, é realmente uma possibilidade ali de que outras pessoas da nossa família, do bairro Cariri, de Campo Maior, que vivem em situações tão humildes quanto nós vivíamos, também capazes, né? Sim. E agora, como professora do IFP, qual é o legado que você deseja construir futuramente na sua profissão? Eu recebi essa pergunta semana passada e era uma coisa que já havia martelando na minha cabeça, né? Eu espero muito, né, que eu sirva de ferramenta, né? Ferramenta de crescimento de outras pessoas. Hoje, eu vou ingressar no Instituto Federal com o objetivo de tornar as políticas públicas uma ferramenta para outras pessoas também crescerem profissionalmente, né? Eu quero seguir no caminho do ensino de botânica, quero seguir no caminho de projetos de pesquisa em expansão, de extensão dentro dessa linha de pesquisa, e eu desejo muito que sempre quando eu for fazer um projeto, eu tenha a oportunidade de dar-lhe uma vaga, uma bolsa de estudo para um aluno dentro das cotas, né, de PPP, e também dentro de uma cota de vulnerabilidade, para que também esse aluno que está lá no instituto, seja no ensino médio ou seja no ensino superior, ele se sinta capaz também, né? Porque se hoje eu estou aqui é porque um dia lá atrás eu tive professores que também acreditaram em mim, né? Que diante ali das bolsas que acontecia na UESP, eles olhavam assim dentro do público que estavam concorrendo e diziam assim, não, a gente vai dar para a Tainara por conta disso, disso e disso, né? Que traçavam todo esse perfil. Então, eu espero que eu também sirva de ferramenta para fazer com que outras pessoas, através da educação, elas tenham essa oportunidade de crescimento e também de mudança de vida, né? Não só delas, como também de toda a sua família. Além das conquistas que você já obteve até aqui, existe algum sonho que ainda continua vivo dentro de você, Tainara? Existe. Eu tenho vontade de escrever um livro, né? Eu sempre falo que a tese em si já é um livro, né? Porque é um documento de 400 e poucas páginas, né? Mas é um livro que não chega para todo mundo, né? Porque uma tese vai chegar... A minha tese chegou ali dentro da universidade, vai ficar para quem tem interesse ali naquele assunto. Mas eu tenho um desejo pessoal, né?
de escrever um livro da flora de Campo Maior, né? Fazer todo um levantamento futuramente, quem sabe, da Serra de Santo Antônio, porque hoje nós ainda vivemos muito o que a gente chama de cegueira botânica. Nós somos muito ricos em biodiversidade. A nossa Serra de Santo Antônio é um lugar que eu pretendo, enquanto funcionária pública, enquanto bióloga, dar essa visão, sabe, do que nós temos. Nós não sabemos o que nós temos, né? Sim. E a gente tem coisas muito fantásticas. A gente tem espécies na Serra de Santo Antônio que eu acredito muito, muito, muito certamente que podem servir, inclusive até de cura, né, para determinadas enfermidades. Então, eu tenho esse objetivo de trazer para a comunidade campo-maiorense, piauiense, toda essa riqueza que nós temos da nossa flora da Serra de Santo Antônio e como essa flora, ela merece ser conservada e como ela merece ser explorada para trazer mais benefícios para a nossa sociedade. E aí é um sonho realmente que eu tenho desde, acho que da graduação, que é fazer essa exploração na Serra de Santo Antônio para fazer uma divulgação do que nós temos lá. Ótimo, que bom, e espero que dê certo, que você consiga. Já no finalzinho do nosso podcast, eu gostaria de dar um recado para você. As férias, né, já chegaram para alguns, para outros não, mas o verão já chegou, claro, e o seu look perfeito está na loja Mega Verão, seja para curtir praia, para relaxar numa piscina, para você aproveitar aquele passeio especial, você encontra sempre todas as tendências da moda lá na loja Mega Verão. Temos biquínis, maiôs, saídas, tudo em moda praia, bolsas e muito mais, tá bom? Shorts, acessórios incríveis e os preços que cabem no seu bolso, tá bom? Estilo, conforto, qualidade e preços que cabem no seu bolso é na loja Mega Verão. Não perca a oportunidade, visite-nos e faça as suas compras. Aproveite a praia, o mar e esse verão, tá bom? Aproveite as férias. Mega Verão, localizada lá na Avenida Demerval Lobão, em frente a Edular Calçados. E a gente já está quase no finalzinho, encerrando aqui o nosso podcast. Estamos aqui entrevistando a professora Tainara Souza, mestre, doutora e agora aprovada no Instituto Federal do Piauí. Ela é uma jovem de origem humilde que conquistou, né, a sua aprovação, mesmo diante de desafios, mesmo diante de dificuldades, ela acreditou que a educação poderia mudar a sua vida e hoje está aqui contando a sua história para nós. Não esqueça de compartilhar esse episódio, deixar seu comentário, curtir e, claro, a gente vai agora finalizar o nosso podcast com a Tainara e eu queria que você deixasse uma mensagem para mães, né, que não acreditam que possam ser aprovadas em algum concurso vestibular, né, por conta da maternidade. Que mensagem que você deixa para essas mães, Tainara? Acredite, né, por mais que no dia a dia as dificuldades, tanto da maternidade como da rotina de casa, do trabalho, ela possa pesar, sempre coloque o seu filho ou os seus filhos como sendo a maior motivação, porque quando a gente tem os nossos filhos como maior motivação, a gente consegue forças, a gente consegue empenho e, acima de tudo, a gente consegue ter resiliência, né, de levantar a cada vez que uma reprovação vinha, cada vez que o desânimo vinha. E aí, para quem acredita, a gente tem apenas uma resposta, né? Apenas um percurso a ser seguido, que é a conquista, né? Que por mais que demore um momento, essa conquista ela vem e te abraça. Então, assim, acreditar no seu sonho e, acima de tudo, ter essa motivação através dos seus filhos. Por falar em filhos, quando os seus filhos crescerem e olharem para trás, para essa fase da vida que você enfrentou, que eles enfrentaram, o que você espera que eles sintam ao lembrar desse momento e da mãe que eles tiveram? Eu sempre costumo falar, Francis, que o meu maior medo, antes mesmo de ser mãe, era os meus filhos um dia olhassem para mim e falassem assim: poxa, minha mãe deixou de realizar um sonho por minha causa, né? Ou por minha culpa. E aí o que eu espero é que os meus filhos, eles futuramente olhem para trás, vejam toda a trajetória que eu segui e sintam orgulho, né? De saber realmente da minha história, de saber que apesar dos apesares, eu nunca desisti. E que em vez deles serem a culpa, né? Eles foram, na realidade, a minha motivação realmente para continuar. Então é isso, Tainara. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui no podcast, você ter disponibilizado seu tempo, ter vindo contar a sua história de superação. Você é uma inspiração para quem está nos assistindo, para os jovens estudantes, mães, né, que enfrentam as dificuldades da maternidade. Muitas vezes pensam em desistir, mas ouvindo histórias inspiradoras, podem mudar completamente, né? Eu queria que você recebesse os nossos parabéns, obrigada, tá? E os nossos agradecimentos por ter vindo aqui no nosso podcast. Muito obrigada.
Obrigada a vocês. Francis, me coloca à disposição para futuramente vir falar, né? Quando o livro sair, Com certeza. vir falar um pouco mais do Estaremos livro à e disposição. dessas riquezas da nossa serra. Então, gente, é isso. Hoje nós conhecemos muito mais do que a história de uma aprovação. Nós conhecemos a trajetória de uma mulher que escolheu persistir quando desistir nunca foi fácil. Então, esse foi o podcast deste sábado. Não esqueça de compartilhar a história da professora Tainara. No próximo sábado, a gente conta novamente com a sua audiência. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.